Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Pega uma cadeira pra mim. Segunda-feira. O tema do nosso discurso hoje é as portas, as 7 portas na sua vida. É como eu estava falando agora há pouco para cada um de vocês. E falo para você também, meu amigo, que está aí do outro lado, nos assistindo. Quando você vir na igreja, você tem que vir com um propósito. Você não veio aqui para orar pelo pastor, pela missionária, ou pelo bispo, ou pelo papa, ou pelo padre. Você veio pela tua vida. A tua vida que está com um problema na área financeira. Se não tivesse, tu não estaria aqui, te dou certeza. Aleluia! Porque se a minha vida tivesse 100%, eu deixaria alguém fazer a reunião e estaria indo por aí gastar os meus milhões. Amém? Amém! Então, você tem que ter um propósito. Eu lembro de uma criança aqui da igreja. Eu falei assim para ela uma vez assim, para ela não, para todos. Vem ungir a mão para que o teu pai possa te dar dinheiro, te abençoar. Ela falou que creu naquela palavra. Aleluia, Senhor. Quando o pai chegou do trabalho, o pai deu R$100 para a criança. Onde que você daria R$100 para uma criança? Mas ela creu. Ela falou que eu criei no que o pastor, ele pregou, ele ensinou. Você está vendo a diferença de uns para outros? Você está vendo porque algumas portas abrem para uns, mas não abrem para outros? Você vai entender. Não pense você que as 7 portas, elas são portas maravilhosas. Nem todas as portas que estão ali é maravilhosa. Uma delas é a porta do inferno, aonde muitos têm procurado com insistência entrar por ela. Por quê, pastor? Porque é a porta da facilidade, é a porta da desonestidade, é a porta da infidelidade, é a porta do orgulho, é a porta da avareza. E nós temos que saber qual porta nós estamos entrando. Porque você vê, não é admissível uma criança acreditou na palavra do homem de Deus e os adultos não acreditaram. Só dizer amém, mas de boca para fora. Porque a palavra de Deus, ela é espírito. A Bíblia diz que o mal, ele entra por um caminho, mas por 7 caminhos ele se detém. Aleluia! Vai embora. Qual é o mal que tem atrapalhado a porta de você entrar? Nós vamos falar hoje de 7 portas, ao qual a Bíblia menciona. Mas a Bíblia diz que a porta original é quem? Jesus. Ele é a porta principal, mas existe a porta da oportunidade. A Bíblia diz que Paulo, ele teve uma grande oportunidade, mas grande eram os adversários que veio sobre ele. Ele diz assim, essa é a mensagem introdutória que nós vamos entrar. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 16, a oferta, olha o título lá em cima, a oferta para os cristãos da Judéia. Aí diz assim, quando, no número 1, quanto a coleta para os santos, faça também vocês como ordenei às igrejas da Grécia.
no versículo 2: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntamente, para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. Você sabe o que Paulo estava falando assim? Olha, cada dia que você for na reunião, você leva uma oferta. Leva uma oferta. O que é uma oferta? É uma expressão de amor para com Jesus. Jesus é a oferta viva. Jesus, ele se doou por amor ao Pai e por amor a nós, para que nós viemos ter vida e vida com abundância. Mas por que, pastor, muitos têm a vida com abundância e eu não tenho? Será que é porque eu sou infiel? Não, porque tem tanta gente fiel, mas não tem tido a vida abundante. Falta nele o que? Administrar a sua vida. Falta nele administrar os seus pensamentos. Porque o ser humano, ele tem um pequeno problema. É quando ele sabe que tem um valor fixo para receber toda semana ou todo mês, ele mete o couro naquele valor. Ele não consegue fazer uma expectativa, um plano, uma estratégia, um projeto para poder investir, para que esse valor se produza cada vez mais. O nosso Criador não é bobo. O nosso Criador é o Todo-Poderoso. Ele matou um. Ele matou um para ressuscitar vários que estavam mortos nos seus pecados, nas suas mentiras, nas suas impudices. E hoje nós estamos aqui em Cristo Jesus, ressuscitando todos os dias, através de uma mensagem despertadora, através de uma mensagem renovadora. Porque Deus, ele acreditou que nós poderíamos ser salvos, que nós poderíamos nos levantar e deixar de ser criatura e ser filho. Hoje você é filho. Outrora você era uma criatura. Outrora você era uma pessoa que era mais um no meio da multidão. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sacrificou um para poder ter bilhões e centenas e milhares, que hoje o louva. Como um filme que eu tinha visto, o homem, ele sofreu, prisioneiro de Cristo. Hoje nós passamos por um pequeno aperto na vida, a gente grita, a gente abandona a fé, a gente abandona a crença em Deus, acredita mais nos problemas, acredita mais na voz do diabo, acredita mais na voz da dificuldade do que no Criador que fala: eu sou contigo, é eu que te prospero. Aí ele diz aí mais no versículo ainda 3: e quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aquele que vocês aprovarem, para que levem as ofertas de vocês e a Jerusalém, se for conveniente que eu também vá, e eles irão comigo. No 5, os planos de Paulo. Aí diz assim: irei à vista de vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e é bom poder ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho
de fazer. 7, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. 8, mas fiquem em Éfeso até o Pentecoste. Quem sabe o que é o Pentecoste? Quem sabe? O Pentecoste é o dia que Deus ele vai te batizar com o Espírito de Deus. Aí o dia que Deus escolheu para nos batizar, a gente não fica, a gente vai. Esse é o problema de muitos homens e mulheres de Deus, porque eles não são perseverantes. Você vê, eu estava vendo um filme que a gente vê, O Prisioneiro de Cristo. O homem, ele fez um acordo. Eu oro e vocês me batem. Era um acordo que ele tinha, porque não podia orar. Tu deixa eu orar e depois você vai e bate em mim. Quem é que aceitaria apanhar por estar fazendo algo bom, por estar invocando a Deus? Mas mesmo você não aceitando, mesmo eu não aceitando, por causa da incredulidade, por causa da inverdade que muitas das vezes nós expressamos, nós apanhamos. Apanhamos com a dívida, apanhamos com a tribulação, apanhamos com as perdas, apanhamos com as decepções, com a desobediência. Quem não quer obedecer não permanece do nosso lado. Não fica, não aguenta. Não aguenta, por quê? Porque nós somos muito taxativos, como diz a pastora Rose. Hoje eu entendi o que é ser taxativo. É insistente. Nós somos insistentes na obediência. Aqui nós não vamos te bajular. Não tem. Se tiver de repreender, vamos repreender. Se tiver de abençoar, vamos abençoar. Por quê? Porque pregamos os princípios de Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a porta. Cristo é a prosperidade. Porque Ele diz, eu vim para que tenham vida. Primeiro tem que ter vida. Se eu não tenho vida, eu sou um morto ambulante. Eu sou um morto vivo. Que nem os filmes. Os filmes mostram aí os camaradas querendo comer cérebro. Por quê? Porque são mortos vivos. Eles vivem, mas não têm vida. Eles vivem, mas não têm esperança. Ossos secos. Então, Deus, Ele te chamou hoje aqui para te revelar quais são as 7 portas que está aberta para nós entrar. Cabe nós entrar pelas portas certas, porque antes de você entrar, Ele quer o quê? Ele bate para entrar, porque se Ele entra, Ele vai se conduzir com você. O que foi que Paulo disse, que saiu aqui do livro aqui? É 16? Isso. Paulo disse o que no finalzinho? Paulo disse lá no 4: se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Quem quer ir contigo? É Paulo? Paulo morreu, gente. É Jesus. Aí lá no versículo 7 é o destino do nosso discurso. No versículo 8. Porque... Vamos todo mundo comigo. São 7. No 8. Porque... São 7. No 9. Porque... uma porta grande, oportuna para o trabalho abriu para mim. E há muitos adversários. Viu? Quem é essa porta? Jesus. Está aberta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Está aberta.
Mas só que vai vir o medo, vai vir a dúvida. Aí quando você é chamado para fazer um voto, aí você fica pensando no produto do voto, não na consequência que o voto vai causar. Você pensa logo no montante do voto, no valor do voto. Poxa, a menina não tinha nada. Ela veio aqui no domingo me dar o testemunho. Ela não tinha nada, ela não trabalhava, é uma criança de quantos anos? 8 anos. 8 anos. Ela não tinha nada, mas ela falou, eu criei e fiquei firme. Eu fiquei firme, acreditando no que o Senhor falou. Ela veio falar comigo aqui. Eu fiquei firme. E eu comprei um cabelo lindo para colocar em mim. E um dia vocês vão ver ela com as tranças. Olha só que inteligência. Olha só que sabedoria. Aí às vezes Deus ele nos chama para algo tão pequenininho, para fazer algo tão pequenininho, a gente começa a botar obstáculo, começa a ver os pró. Pô, mas se eu fazer vai ficar assim, se eu fazer, mas não acredita que Deus é fiel e justo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Se eu dou 100, Ele dá 1000. Se eu dou 1000, Ele dá 2000, 3000, 100.000. Por quê? Porque Ele é fiel. Mas às vezes a gente fica naquela... Não dorme, perde a paz, perde a tranquilidade. Mas outrora a gente gastava com tanta safadeza, né? Com tanta orgia, não é? E não era um pouquinho, era tudo. Às vezes tem homem aí que ele sai do trabalho com pagamento e quando volta durinho. Durinho. Já chega em casa sem dinheiro. Sem nada. Cadê o dinheiro, homem? Aí ele fala que foi assaltado. Não tenho. Já foi. Foi pra onde? Se ele falar, dá divórcio. Não é? Então, crer no que nós pregamos. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Crer no Senhor teu Deus estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade, meu amigo e minha amiga, está na boca do homem de Deus. Não está no trabalho somente, está na boca do homem de Deus. Aleluia. Paulo, ele disse, porque uma porta grande e oportuna. O que é uma porta oportuna? Vamos lá, os entendidos, os mestres, os teólogos que estão aí. O que é uma porta oportuna? É uma oportunidade que geralmente não vai vir. Ela não vem, você não espera ela. Você não espera ela. Mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, meu amigo. Deus vai dar a ideia. Deus vai te dar uma ideia. Mas não adianta você ficar dando uma ideia e ficar assim, ó. Não, ele mandou esperar. Não, esperar não. Ele mandou ter paciência e trabalhar. Não vai eu trabalhar não para ver se Deus ele me honra. Não vai eu trabalhar não para ver se ele atende a palavra que eu falo para vocês. Quando vocês vão para casa descansar, eu fico na fé. Eu tenho que estar em propósito constantemente com Deus para que Ele possa atender. Eu tenho que delegar para você palavras de bênçãos e tem que falar, Senhor, tem que honrar. Tem que honrar eles. Mas como Deus, Ele é soberano, Ele criou, Ele permitiu se criar 7 portas. E vamos achar elas. A primeira porta está lá no livro de Gênesis 28. Lá no início. A primeira porta. Gênesis 28, 17. Aleluia. A primeira porta que Deus, Ele vai abrir
na tua vida. Posso ler? Amém. Tá assim, lá no 17. Eu vou ler no 17. Eu vou ler no no 15 para entender melhor. Eis que eu estou com você. Isso é Deus falando. E o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que lhe prometi. Viu? Ele é fiel. 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Não é do céu não, é dos céus. Então a porta do céu é aquela porta ali que muitos desprezam a entrada. Quando eles olham assim, não, eu não vou derrubar meus status para ir ali. Aí não entra. A oportunidade está ali. É naquela porta ali, naquele portão ali quando ele abre. É como a Yasmin falou, quando eu bati de cara nos portões fechados, quem abriu? Tu ouviu? Aí você vê, Deus sabia que ela estava lá e abriu o portão. Aí tem gente que bate com a cara no portão e vai embora. Mas a Bíblia diz o quê? Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe. Tem que bater. Você vê, Jesus ele está batendo nas portas dos corações até o dia de hoje. Ele não poderia pegar o pouquinho que ele já salvou e ir embora e largar essa humanidade pegando fogo? Mas não, ele está aqui. Perseverando. Não, eu acredito. Bem taxativo. Eu acredito. Eu acredito que ele pode se converter. Amém. E tem alguns que ele sabe que vai até o fim da vida resistindo, mas ele vai dando oportunidade. Vai até o fim. E ele sabe que no final da vida vai para o inferno, mas ele acredita que aquela pessoa possa ser tocada pelo Espírito de Deus. Você vê Saul? Saul, ele sabia que Saul ia para o inferno, que Saul ia se matar. Mas ele acreditou que Saul poderia governar o povo. Ele ungiu Saul, ele botou o Espírito Santo dele dentro de Saul. Mas Saul, por causa do dinheiro, se apegou ao dinheiro e queria crescer o seu mutante de dinheiro, desobedecendo a voz de Deus. E hoje ele se encontra nos portões do inferno, lá dentro. Lá dentro, porque para ele não teve jeito. Ele tirou a vida. Quem se mata, já era. Já era. Se você está sentindo o desejo de se matar, isso é os portões do inferno que está te chamando, meu amigo. É os portões do inferno que está te invocando. Está te seduzindo. Você vai ter paz. Tudo isso vai acabar. É uma voz bem suave. Tudo isso, mas uma voz tenebrosa. Tudo isso vai acabar. Se mata, se enforca. Você vai ter paz. Ninguém mais vai te machucar. Vai não. Tu vai ser esmurrado toda a eternidade no fogo. E ainda os capeta tudo batendo, né? Aproveitando os dias que você queimou ele. Amém? Amém. Essa é a primeira porta. A segunda porta está lá no Mateus 16, 18. Essa é a porta mais perigosa. Eu acabei de falar dela agora. É as portas do inferno. Essa é uma porta mais complicada. Tem que ter muito cuidado porque ela chama. Ela fala, tá? Mateus 16, 18. Essa porta aqui é a porta perigosa. É a porta aonde ela chama.
ela chama as pessoas que estão aqui fora com a liberdade de salvação. Lá no 16, 17. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonás. É esse aí mesmo. Porque não foi carne e nem sangue que revelara isto a você, mas o meu Pai que está nos céus. Mais uma vez os céus apareceu aí com S. Aí no 18 diz assim: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém quem ele era. Você vê, uma criança ligou e falou: papai vai me dar, papai vai me abençoar. E creu. E lá nos céus Deus falou: amém. Você vê a diferença? É quando você está com o coração sincero naquilo que Deus te chama, aberto. Ele te dá o poder de ter a chave dos céus, a chave das portas, a chave para abrir qualquer oportunidade que você necessita. Ele abre a porta do teu entendimento para você entender sobre uma ideia, sobre uma direção, sobre um investimento, sobre uma escolha. E essa escolha, ela vai fazer com que você venha prosperar diante de Deus. Porque o nosso Deus é o que mais tem interesse que você prospere do que você mesmo. Porque Ele sabe que se Ele prosperar a tua vida, você vai ajudar a obra dEle. E a obra dEle sendo ajudada, a obra dEle desenvolve. A obra dEle faz o quê? Prospera. Porque Paulo disse lá na primeira porta, que eu orientei a vocês que traga as ofertas. Para quando eu for, não preciso eu pedir, porque já vai estar aí. Eu vou levar ela para Jerusalém. É aonde era a base, aonde ficava a finança para poder administrar os fundos da igreja. Amém? Amém. Então essa é a segunda porta. Tenha propósito. Vem para a igreja para olhar o pastor. O pastor é bonito, mas já é casado. Entendeu? Ele bota vermelho, mas é para Jesus, não é para te encantar, não. Amém? Amém. No 3, essa é a fundamental. O quê? Porta 3 está lá em Salmo 18, 19. 118, perdão. 19. 118, 19. 118, 19. 118, 19. Olha só o que Deus diz. Deus diz assim: abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei o quê? Graças. 20. Esta é a porta do Senhor.
Por ela entrarão os... Justo. O que é justo? O que é justo? Que anda na retidão. Hã? Que anda na retidão. Ande em retidão. O que é justo? Andar correto. Anda correto. O que é justo? Que anda sobre os princípios de Jesus. Que anda sobre os princípios de Jesus. O justo é que anda pela fé. A fé te justifica. É a fé. Como é que as portas vão abrir para a tua vida? Pela fé. Isso é ser justo. O que justificou Abraão? A fé. A fé. Por obra. Por obra. Qual foi a obra? O que ele apresentou no altar de Deus? Ainda que ele não matou. O próprio filho. Quando ele ia matá-lo, o Senhor Jesus, na persona do anjo com letra maiúscula, gritou: Abraão, não faça mal ao menino. Quando ele tomou aquele susto e ouviu a voz, quando ele olhou, o que estava agarrado no arbusto, no galho? Um cordeiro. Como é que aquele cordeiro foi parar lá? Foi Deus. Porque Deus sabia que ele ia sacrificar, que ele ia cumprir com o que ele prometeu, com o que ele fez. Então Deus gritou, porque se Deus falar: Abraão, cuidado, Abraão, tu vai matar o cara. Não, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora sei que tu crês em Deus. E aquilo foi imputado por justiça. Até o dia de hoje, mais de não sei quantos mil anos, se eu não me engano, bota aí 4, 5 mil anos, hoje nós falamos dos feitos de Abraão, um homem que saiu da sua terra sem nenhuma perspectiva e Deus o exaltou. Não foi o que aconteceu com o Ivanildo, a Rosinete? Porque quando aconteceu isto, eu estava como obreiro e obreira da obra de Deus. E Deus falou assim: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aleluia! Era uma campanha fortíssima de Israel naquela época. E nós estávamos na campanha. E nós ouvimos a voz de Deus. Ninguém entendeu aquela atitude. Até hoje as pessoas falam: loucos, tinham uma vida boa, tinham um ministério organizado.